Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Ela já esteve aqui, falando sobre saúde holística, com técnicas naturais e alternativas, considerando sempre o paciente como um todo, corpo, mente, espírito. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Olá, sou Martina Rodrigues, advogada e consultora. Nossa convidada de hoje é mãe, esposa, empresária, terapeuta integrativa, mestre reiki, consteladora familiar e palestrante. Formada em administração, pós-graduada em práticas integrativas e com MBA em gestão de negócios e pessoas, atuando por 27 anos no mundo corporativo. Embora tenha múltiplas facetas, hoje ela vem nos falar sobre constelação familiar. Bem-vindo ao programa, Camila Fonseca. Muito obrigada pelo convite de estar aqui novamente com vocês, falando, né, sobre saúde, né, porque a constelação ela auxilia muito, né, nessa busca pela saúde, pelo autoconhecimento, por viver uma vida mais plena, né, de acordo com a nossa essência. E agora tenho mais um papel aí fundamental, a avó. Meu Então, Deus! O dia tem quantas horas? A avó, né, a partir de agora ainda está no forninho, mas em junho, final de junho, início de julho estará aí, então. Tem que acrescentar aí agora o papel de Parabéns. avó. Bem-vinda a mais um ser de luz no planeta. Mais um ser de luz. Beleza. Camila, para quem ainda não conhece o conceito, né, o que é constelação familiar, né, e como ela assim, se diferencia assim, das terapias tradicionais no processo de autoconhecimento? A constelação familiar, ela é uma terapia integrativa, reconhecida, né, pelo Ministério da Saúde, pela Organização Nacional também. O que acontece? Ela complementa, né, as terapias tradicionais. Hoje, as terapias elas estão sendo vistas, né, graças ao nosso bom Deus, com um olhar, né, mais carinhoso, digamos assim, né? Porque muitas vezes as pessoas não gostavam, né, de indicar uma constelação. Hoje eu recebo muitas pessoas para constelar por indicação, né, de médicos, de terapeutas. Tem outros que ainda não gostam muito. Por quê? Porque muitas vezes, numa terapia convencional, tu estás ali, né, batendo muitas vezes na mesma tecla e um movimento de constelação, ele pode trazer uma consciência que vai eliminar aí algumas sessões de terapia, né? E tu vai dar um salto quântico para te chegar. De repente, tu não está conseguindo ter aquele insight e no movimento de constelação ele vai te trazer isso. O que é a constelação, então? Eu gosto de dizer que ela é uma técnica, mas ela é, acima de tudo, uma postura de vida. Porque ela também não faz mágica, né? No momento que tu for lá realizar uma constelação, ela vai te trazer um nível de consciência para aquele assunto que tu trouxer, para aquela dor que tu for levar para a constelação. Mas ela não vai fazer a mágica. Se tu não mudar a tua postura, né, na tua vida, diante daquele nível de consciência que tu trouxe ali naquele movimento de constelação, né? Ela considera o ser, né, como um todo, né, não um ser único, então ela vai considerar o teu grupo, né, o teu sistema familiar, o teu sistema que tu tens também nas relações de grupo, de amizade, ou dependendo do assunto, no teu sistema, no teu trabalho, porque tem pessoas que vão constelar a carreira, enfim. Então, ela considera o indivíduo como um todo e parte também da questão, né, da fenomenologia. O que é isso? Tu vai observar no campo, né, no campo, qual o movimento que se apresenta ali e qual o sentimento e qual o sentir da pessoa. Como assim, Camila, qual o sentir? Né? Porque a constelação ela pode ser feita com âncoras, que as pessoas conhecem ali como os bonecos, né? E pode ser feita em grupo com pessoas, né? Então, o sentir é a observação do terapeuta, da pessoa que está conduzindo, né? Do que se apresenta naquele campo ali, né?
para sim trazer esse nível de consciência que a pessoa vai ter, né? Se ela estiver participando, ela vai olhar e vai ter uma percepção. E aí, quem já assistiu constelação em grupo vai ver que a pessoa muda a fisionomia, né? Os movimentos do corpo, enfim. E com âncoras é exatamente igual. A diferença é que geralmente vai estar o terapeuta, que é o facilitador, e a pessoa que está constelando. E ela vai sentir no corpo aquela reação. Por isso que as pessoas dizem, Camila, mas as pessoas às vezes fazem constelação e transformam a vida. É porque sim, é um nível de consciência forte que tu vai ter ali. Mas tu pode olhar para aquilo ali e não fazer nada, né? Perguntas de leiga. Chega uma pessoa no teu consultório e diz assim, Camila, olha só, consegui um emprego novo, só que tem um problema. Eu tenho que me deslocar com frequência, eu tenho que andar de avião. Eu tenho medo de andar de avião, então eu não vou aceitar esse emprego porque eu tenho medo de andar de avião. Tira o medo de andar de Pode avião. constelar um medo de andar de avião. Eu, inclusive, já fiz uma constelação, coincidência ou não, outra pergunta, de uma menina que ela tinha pânico de andar de avião. Então, ela gostava de viajar, né? Mas ela, quando só de pensar, já começava a gerar ansiedade, enfim, né? Na constelação, o que apareceu, tá? Na constelação apareceu que um ancestral dela, né, da família da ancestralidade da mãe, tinha morrido em combate, né? E até ela não sabia disso, né? Olha. Mas na constelação aparecia uma pessoa que tinha desencarnado, morta, né? Porque ela foi colocar ali a âncora que ela tinha escolhido para representar o medo, e a âncora, na hora, ela bateu e a âncora caiu, Uau. né? E aí eu perguntei para ela, tu sabe se tem alguém na tua família que morreu em alguma tragédia de avião? Mas que eu saiba, não. Aí eu disse, mas tem alguma coisa aqui. Então a gente tem que reconhecer essa pessoa. Enfim, a gente fez todo o movimento, mas depois ela foi perguntar para a mãe, que ainda era viva, né? E a mãe falou assim, sim, o teu bisavô, na guerra, não sei das quantas, morreu, né, numa tragédia de avião, e a tua avó nunca mais quis casar. E aí, na hora, ela disse, Camila, na hora eu me dei conta que eu também não consigo me relacionar com pessoas. Eu disse, então, em outro momento a gente pode constelar o teu relacionamento. E aí, no relacionamento, apareceu a lealdade dela, a avó, que ficou Olha. solteira porque nunca mais quis saber, né? Porque as pessoas, Camila, não é possível, eu não consigo, eu vou lá, quando tá bom, acontece alguma coisa, ou eu faço alguma coisa pra, né? E apareceu a lealdade invisível, que a gente chama nas constelações, né? A essa avó, que ficou amargurada com essa perda, enfim. Tá, eu ia te perguntar uma coisa, eu vou te perguntar outra coisa. Então depois tu já passa pra tua, que eu tô mudando aqui. Né, tem que falar pra nível zero de mas conversa. A gente tem que assim, traz porque aqui as pessoas têm muitas dúvidas com relação a isso. Quando tu fala assim, vou abrir o campo. Isso aí é bruxaria? Não. Gente, não é. Foi bom tu perguntar. Stonehenge. As constelações, nenhuma das terapias que são reconhecidas pelo Ministério da Saúde, nenhuma tem vínculo com nenhuma doutrina religiosa. Nenhuma. Tá? Principalmente quando a gente falou aqui da outra vez muito de reiki, porque o reiki tem o reiki Uzui, que é o reconhecido, mas tem reiki xamânico, o reiki egípcio, o reiki cristão, que aí tem vínculo religioso. Constelação, a mesma coisa, né? Bert, que foi quem desenvolveu essa técnica, ele considerou várias técnicas, né? Técnicas de dinâmicas de grupo, enfim, técnicas da questão fenomenológica, e aí ele criou, né, essa técnica que chama as constelações familiares. Abrir o campo nada mais é que tu vai estar ali com a pessoa, vou te dar um exemplo de uma constelação, né, na clínica, né, sem grupo. Tem um espaço ali que vai delimitar este campo, e o abrir o campo é simplesmente eu conversar com a pessoa para ver qual é a dor que ela vai trazer, e aí a gente iniciar, né, a constelação. A gente faz uma meditação, tudo para quê? Para a pessoa se centrar, né? Mas essa é a abertura do campo, é o rito, né? Mas claro, né, Martina? Assim como o reiki, hoje já tem a constelação dos anjos, constelação não sei o quê, constelação, que foram pessoas que foram criando outras vertentes. Além do Bert Hellinger. Por isso que eu sempre, quando as pessoas às vezes perguntam, Camila, qual a constelação que tu faz? A minha formação é na original Hellinger, né?
Mas tem pessoas que fazem isso. Constelação da alma, constelação... Sei. Então, eu sempre sugiro para as pessoas, né? Quando tu for fazer um movimento de constelação, procura fazer por indicação, Claro. né? A não ser que tu tenha, sei lá, ai, Camila, eu assisti, acontece muito, né? As pessoas vêm muito pela minha rede social, eu gostei da forma como tu aborda, eu quero fazer contigo, ok, né? Mas se tu tem dúvida, vai por indicação, alguém que já fez Tá. e sabe qual é o trabalho da pessoa. Porque, infelizmente, assim como em todas as profissões, Claro. né, tem pessoas que acabam denegrindo, né, as constelações, assim como tem pessoas aí na internet falando mal, sem ter um conhecimento. É aquela coisa do podcast, Sim. né? Eu tô aqui conversando com vocês, daqui a pouco vocês vão fazer um corte ali que não vai ter nada a ver com a mensagem que eu passei, Sim. né? E as pessoas vão lá, leem um trecho de um livro que tem mais de 600 páginas, não lembro quanto que tem o livro, que é esse livro que é bem comentado, do Bert, que é As Ordens do Amor, e aí ficam falando sobre aquilo ali. Aí chamam ele de nazista, machista, enfim. Só que a pessoa não tem propriedade, ela não estudou e ela não leu todo o contexto. E aí Sim. confundem, entendeu? É. Mas não tem magia, não tem bruxaria, não sou bruxa, né? Às vezes a pessoa diz, Camila, tu fez mágica. Não faço nada também, porque não sou eu. É a pessoa, Eu sou uma né? facilitadora. Eu só vou Sim. fazer uma leitura do que eu observei ali nos movimentos. É só isso. Não é eu que movimento, não é, sabe, não tem não tem um espírito que vai ali e encarna do bonequinho, não tem nada disso, né? Eu só vou observar a postura, né, os movimentos que se apresentam, enfim, e vou passar para a pessoa, olha, isso aqui, e não existe também fórmula mágica, né? Por Sim. exemplo, não é todo mundo que vai lá constelar relacionamento que tem uma lealdade sistêmica à avó que ficou solteira. Sim. Cada campo, né? Cada Sim. sistema é um sistema. Perfeito. Então não tem bruxaria. Tá bom. Já que tu falou aí em Bert Hellinger, né? Bert Hellinger. Ele falava sobre as ordens do amor, ordens do né? amor. Pertencimento, hierarquia e equilíbrio, né? Na tua prática, assim, qual dessas ordens costuma estar mais bagunçada, assim, quando alguém sente que a vida travou? Hoje é a hierarquia. Hierarquia. Todas, tá? É importante dizer às pessoas, o que são as ordens do amor? Toda a filosofia, todas as constelações, elas são baseadas nas ordens do amor. Então, Bert, ele diz que tudo que tu faz é por amor. Tudo que tu faz é por amor. Então, por isso que tem. Aí tu pensa assim, sei lá, um pai que estupra uma filha. Então, as pessoas não conseguem separar isso, né? Ele vai pagar, né, uma questão cível, Sim. mas aí tem toda uma outra questão, né, por trás, enfim. E então, no momento que tu descumpre qualquer uma dessas ordens, a tua vida entra em desequilíbrio, em desarmonia. Não. Pertencimento, todos pertencem. Tá. Todos. Então, tem uma pessoa na tua família que é um assassino. Aí ninguém fala daquela pessoa. Aquela pessoa é excluída. Alguém que veio depois vai honrar essa pessoa. Camila, ela vai assassinar alguém? Não, mas ela vai ter uma vida daqui a pouco que ela vai ser presa, que vão falar muito nela, ela vai ter alguma coisa que vai fazer com que que as pessoas daquela família lembrem daquele que excluíram, né? Equilíbrio de dar e receber principalmente nas relações, né? O que traz um equilíbrio? Tu tem que dar e tomar na mesma proporção, senão não tem como equilibrar. Num relacionamento entre homem e mulher, se só a mulher entrega, vai ficar em desequilíbrio. Essa pessoa ela não vai resistir, ela vai sair fora. E aí o que ela vai fazer? Muitas vezes trair. Por isso que a constelação fala que a traição está a favor do casamento. Só que isso é uma questão sistêmica, não é uma questão civil. As pessoas misturam isso, entendeu? E aí, por que eu te falei que a hierarquia é pior? Porque o que diz a hierarquia? Todos que vieram antes, né, são maiores. E o que acontece hoje em dia? Como são maiores? Não? Maiores no sentido de são mais sábios, né? A gente precisa Os respeitar antepassados, e precisa enxergar eles como grandes. O que acontece hoje?
os filhos querem mandar os pais e acham que sabem mais que os pais, Uhum. né? Sim. E aí, o que acontece? Tu estás aqui, teu filho está aqui. Teu pai, né? Tu como pai é maior que ele. Né? O futuro dele onde é que tá? Tá aqui. Sim. E se ele ficar olhando para ti, o que vai acontecer com o futuro dele? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Enquanto ele estiver aqui olhando pro pai, dizendo, pai, tu tem que fazer dessa forma, pai, não é assim, pai, não existe mais isso, pai, no teu tempo eu não sei o quê, pai, eu sei mais que tu, pai. A vida dele vai estar aqui. A prosperidade, as relações, tudo não vai acontecer. E hoje em dia é o que mais acontece, né? Olha, mais de 70% das constelações aparece a questão da hierarquia. Os filhos que sustentam os pais. É errado? Não, mas tu tem que ajudar os teus pais numa posição de filho. Não achando que tu sabe mais que eles ou que tu pode mais que eles. Porque é óbvio que tu vai auxiliar os teus pais se eles precisarem. Né? E muitos filhos, que aconteceu na constelação que eu fiz na semana passada, ele era o filho mais jovem, a questão dele toda era prosperidade, ele foi constelar prosperidade, porque ele ganhava muito dinheiro, mas o dinheiro... Mas o que acontece? Ele sustentava os pais, que teoricamente tem dinheiro para sustentar, mas ele sustentava, porque ele achava que faltava. O irmão mais velho. Nossa. Só que aí, além de toda essa questão da hierarquia que ele estava descumprindo totalmente, né, apareceu o que nas constelações dele? Que de forma inconsciente ele se sentia culpado por ter prosperado mais que a família. Então ele ganhava muito dinheiro, mas ele gastava muito dinheiro. Porque aí o que acontece? No momento que tu te destaca, no teu inconsciente, tu não pertence mais. Aí fere outra regra. Se eu ganhar mais, eu não vou pertencer a esse sistema. E aí eu começo a perder. Sim. Mas claro que isso é inconsciente, né? Sim. E não é todo mundo que acontece. Camila, todo mundo que vai constelar a prosperidade tem uma lealdade à família que sofreu, que tem escassez. Não. Mas acontece muito também. Então, hierarquia... Sim. Disparado. Então, filhos, se coloquem numa posição de filhos, né? Camila, o dinheiro não vem. O dinheiro está ligado à mãe, à energia da mãe. Né? Uhum. Observa como que tu trata a tua mãe, né? A maneira como tu trata a tua mãe é a maneira como a vida vai te tratar e como tu enxerga a tua vida. Trata em que sentido? A mãe, no sentido de quanto que tu tomou, a gente diz tomar nas constelações, né? O quanto que tu respeita essa mulher e tu enxerga ela como grande, como forte. Ou tu diz, minha mãe é uma coitadinha, minha mãe sofreu muito. É isso que tu tá achando da tua vida. Essa é a energia que tu tá trazendo pra tua vida. A gente diz nas constelações, porque a mãe o que faz? A mãe nutre, né? Então, se tu enxerga a tua mãe como pequena, tu vai sempre ficar na tua vida numa posição ali. E, como eu falei da outra vez, né? Eu só trabalho, todas as terapias que eu utilizo foi coisas que fizeram sentido para mim. Né? E no meu caso, a minha dificuldade maior era de enxergar o meu pai como grande. E aí o pai, o que que é? O pai é a pessoa que te mostra o mundo. Eu gosto de trazer um exemplo de filme, né? Aqueles filmes antigos. A mulher tá lá, parindo, sofrendo. E aí, daqui a pouco, sai o pai para mostrar a criança. E, né, falando numa questão sistêmica, é isso. O pai é o que abre as portas, né, para mostrar o mundo. Vai sair lá todo bonitão e a mãe toda escoletada. E enquanto tu não enxergar esse pai como grande, tu não vai enxergar todas as infinitas possibilidades que o mundo tá. E foi só quando eu comecei a enxergar isso e trabalhar. Porque não é assim, né? Tu vai lá, faz a constelação, pronto, meu pai é grande. Não. Sim, primeiro tu tem vê o problema. Mudar a tua postura. Por isso que eu digo, é uma questão de postura. Tu tem que mudar a tua postura. E tu vai trabalhar isso, porque eu tive a consciência. É aqui que o bicho tá pegando, então é aqui que eu vou olhar. Bert desencarnou com 92, 93 anos, eu não lembro, trabalhando a questão dele com uma mãe. Olha, tu vê. Né? Porque assim a gente vai conseguindo, daqui a pouco tu vê que tu tá fugindo daquele, né? Então, quem somos nós? Né? A gente tem que olhar para aquilo e tem que mudar a postura com relação àquilo. Perfeito. Né? Então, não se meter na relação dos pais, que os filhos adoram, tomar o lado de alguém. É verdade. Mas Então, enquanto filha. toma uma aguinha, porque depois tem muitas perguntas ainda.
Vou mandar um abraço especial para nossa audiência, para o Orlando de Florianópolis, para Iracema Pera aqui de Porto Alegre, para a Rimena de Montevidéu. Aproveito também para lembrá-los que a nossa série de e-books Caminhos da Vitória, Guia Prático para Sua Vitória, Plano de Mandato e agora o mais recente, Persona Política, e a série de e-books Personalidades Vitoriosas, Winston Churchill, Dom Pedro II e Pais Fundadores da América já estão disponíveis no site da Amazon. E como a gente tem eleições este ano, lembro vocês que quiserem sair candidatos, ainda temos vagas nos nossos contratos de mentoria, que são todos individualizados, personalizados para cada um de vocês. Eu aproveito para os agradecimentos aos nossos parceiros, SBS Engenharia Limitada, solidez que inspira confiança, grandes obras, grandes realizações. Facas Dom Cássio Selaimen, facas com alma, use com orgulho e guarde por gerações. Mare Incorporadora, construtora referência na capital, na serra e no litoral em empreendimentos imobiliários. Beck de Souza Engenharia Limitada, 38 anos de engenharia consultiva. Ciceport, Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e Terraplanagem em geral. Juntos somos mais fortes. E vocês, através do nosso QR Code. Mas, Camila, retomando. Voltando para a resposta anterior, como o nome do podcast é Bastidores da Vitória, né? Eu queria que tu esmiuçasse mais um pouco, assim, para a pessoa chegar à vitória. Relação figura paterna e materna. Vai te procurar, faz uma constelação. Camila, agora eu tenho que colocar em prática. Como é que eu faço esse exercício? A vitória, o sucesso, né? A prosperidade, enfim. Como eu te falei, cada sistema é um sistema, né? Deixa eu pensar assim, a última pessoa que eu conselhei com relação, que foi constelar sucesso. Uhum. O que acontecia? Ela já tinha começado vários negócios, né? Já tinha trabalhado como CLT, já tinha começado vários negócios e não tinha, né, prosperado em nenhum. Tá. No caso dela, a lealdade invisível, né, era com relação a uma tia. Olha. Uma tia que tinha um mercadinho lá, isso aí na década de 50, acho que era, que tinha pego fogo. E ela tinha perdido tudo, enfim. E aí, a partir daquilo ali, ela começou a depender do irmão, que no caso era o pai dessa menina. Ah, Camila, mas como é que tu identificou que era uma tia? Porque a âncora que ela colocou ali para representar a questão do sucesso se colocou ao lado do pai. Né? Então, era alguma pessoa vinculada ali à questão do pai. Então, aí o que a gente faz? Existem as falas sistêmicas, que são falas que são realizadas durante a constelação. Para te olhar para aquela pessoa, nesse caso, e dizer para essa pessoa, eu sinto muito pelo seu destino, né? Mas eu deixo com você o que é seu e eu sigo somente com o que é meu. Perfeito. Eu deixo com você o seu destino e eu sigo o meu. E a partir de agora, eu me permito trazer algo novo para o nosso sistema. Né? Trazer algo diferente, enfim. Tem toda uma questão que é realizada. E aí depois eu digo para as pessoas, tu vai ter um tema de casa. Para ti, tu já entendeu o que é isso. Tu já entendeu que o que acontece no teu caso, né? Era alguma coisa que tu estava leal a uma situação que aconteceu na tua família, mas não precisa mais. Agora, daqui para frente, tu vai olhar para tua carreira, olhar para tuas coisas diferente, né? No caso dessa pessoa, fazem 2 semanas que ela fez, 2, 3 semanas que ela fez a constelação. Começaram a aparecer propostas para ela. Nossa, muito Né? rápido. Assim, no caso dela foi assim, porque ela me ligou e falou, Camila, tu não sabe uma coisa que eu já tinha, um projeto que eu tinha apresentado lá atrás, blá, 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 blá. Mas como eu te falei, cada caso é um caso. Tem pessoas que têm aquela questão de não tomar o pai. Que aí é um exercício que tem um exercício que eu passo para essa pessoa, para ela todos os dias, de preferência, ter aquele momento, né, uns 10 minutinhos ali por dia, para olhar, para exercitar, porque aí é uma meditação que eu mando sistêmica, né? Para exercitar, olhar para esse pai como grande, porque o pai é o que a gente diz, com a mãe o dinheiro chega, mas é com o pai que o dinheiro fica.
Então, para exercitar isso, para mudar aquela postura dela, né? Porque, pensa bem, nós somos 50% pai e 50% mãe, Claro. né? Se eu enxergo meu pai pequeno, eu tô enxergando 50% de mim pequena. Né? Aí tu pensa uma pessoa que é fruto de um abuso e tem que olhar para esse pai grande. Porque é o pai de sangue. Uhum. E é isso que as pessoas que geram muito, né, a questão das constelações. Não é para te amar aquela pessoa incondicionalmente, mas precisa reconciliar em ti, reconhecer. Se não fosse aquela pessoa, tu não tava ali. Sim, daqui a pouco a pessoa quer prosperar nos negócios e acha o pai um fracasso Um financeiro, fracassado. um fracassado na vida. Ela vai olhar para a perspectiva dela de prosperar como um fracasso. Entendeu? Entendi. Não quer dizer que tu tenha que abraçar tua mãe e teu pai e conviver com eles. Sim. Mas tu precisa entender. Quando a pessoa tem filho, às vezes é mais fácil. É porque eu digo pra pessoa, tu ama teu filho? A pessoa, claro, né? Mas não. Pois é. Só que só é possível o teu filho estar aqui porque tu nasceu. E tu só nasceu por causa dessa mulher e desse homem. Né? Que independente de como foram as coisas, independente de quem eles são, tu só veio para este mundo por eles. É isso que tu precisa reconciliar em ti. Não é trazer eles para dentro de casa ou, né? Não. Porque as pessoas acham, chegam lá e dizem, eu quero vir aqui porque eu quero perdoar a minha mãe e meu pai. Aí se perde. Tá, e por exemplo, assim, ó, tipo, vamos supor, a fulaninha tem problema com o pai. E o pai tem problema com o pai. Geralmente. Então, tipo assim, se a fulaninha perdoar o pai, não interessa se o pai tem problema com o avô, no caso. É porque quando tu faz. Pensa assim quando tu atira uma pedrinha na água. Sabe quando tu atira uma pedrinha na água e dá aquelas ondinhas? Aham. Né? Principalmente vai influenciar para quem veio depois. Né? Mas respinga. Em todos. Né? Tu pode observar, por isso que eu digo a observação, tu pode observar. Uma constelação que aconteceu, uma menina que foi constelar, que ela não conseguia se relacionar. Né? Enfim. Na constelação dela apareceu claro, e tipo, é uma coisa que ela também sabe, só que sabe quando tu tá vivendo a tua vida que tu não consegue enxergar? Tipo, a mãe chegou numa determinada idade e se separou, e aí depois que ela foi tomar consciência e apareceu na constelação que a avó com a mesma idade tinha se separado, e a bisavó com a mesma idade tinha se separado, e a trisavó tinha ficado viúva naquela idade. Nossa. E aí criou todos os filhos sozinha. Aham. Então, todas as mães, quando chegaram, todas as mulheres da família, quando chegaram a determinada idade, só que ela é mais jovem, né? Sim. E ela disse: não, Camila, eu não quero isso pra mim, né? Mas ela estava observando muito a mãe e a avó, que são as pessoas mais próximas, que as outras ela não tinha se dado conta, Sim. né? Inclusive de falas, né? Dentro da casa dela, do tipo: ai, a minha mãe, coitada, mas foi uma guerreira. Que aí entra aquela coisa da guerreira, né? Mas pra guerreira tem que ter guerra. Então quer dizer que se tu não tiver no tumulto, a tua vida não vai funcionar. Então é uma coisa, olha, cada coisa que aparece, né? Mas é um movimento que quando tu olha para aquilo ali, respeita aquelas mulheres, mas diz sim, né? Eu respeito o destino de cada uma, mas eu me permito nesse momento fazer um pouco diferente do que vocês fizeram, né? As coisas E fluxo. o trabalho diário deve ser muito difícil, né? Porque a pessoa, de repente, a comunicação violenta, né? A comunicação errada, o falar negativo, talvez tu não consiga fazer essa reprogramação, né? Porque é uma coisa, por isso que eu digo, a postura, tu tem que mudar a tua postura. Tu sabe que é aquilo ali, mas tu tem a opção de olhar para aquilo ali e dizer, não, eu quero seguir fazendo dessa forma. Mas é aquilo ali. As pessoas acham que, vai fazer uma mágica. Não, ela vai te trazer um nível de consciência. E aí, o que tu vai fazer com aquele nível de consciência? Tu vai mudar? Ou tu vai esperar? E às vezes as coisas ficam se repetindo, acontece alguma questão assim que aquilo ali tá te mostrando na cara que tu tem que olhar para uma situação e começar a fazer diferente, mas tu não quer. É a mesma coisa a doença, né? Quem não assistiu, eu sugiro que assista, que quer saber um pouco mais de constelação familiar. Claro, é romantizado, mas é Uma Nova Mulher, que é uma série do Netflix, enfim. Tem um romance ali na série, mas ele mostra várias questões que alguma semelhança com a tua vida tu vai encontrar, né?
Mas uma abordagem principal é uma menina que tem câncer. E aí a pessoa, que é o constelador na série, diz: tu já olhou para a doença e perguntou o que ela quer te dizer? Né? Porque a gente sabe hoje, né, que mais de 80% das nossas doenças são psicossomáticas. Né? Mas aí como é que tu vai chegar para uma pessoa que está com câncer e dizer isso? Tem pessoas que já têm esse nível de consciência. Antes de vir para cá hoje, eu estava assistindo uma menina que ela estava fazendo infusão e falando, comentando, né? Ela disse assim, eu já tomei muita consciência de por que eu estou passando por tudo isso, né? E eu espero que esse meu nível de consciência me leve ao chegar no milagre, né, de eu voltar para minha essência, enfim, né? Porque é uma pessoa jovem. Mas é isso, né? Tu tens que te colocar numa postura, né, diante daquele nível de consciência que tu tomou. Caso contrário, Não dá. vai botar dinheiro fora. Camila, é comum a gente ouvir aí, né, que o que não foi resolvido vira destino, né? Como as pessoas podem identificar se estão vivendo um padrão repetitivo, né, da família, né? Como a falência, o divórcio, a doença? Como é que identifica isso? Constelando. Trazendo para o campo outra coisa, né? As constelações, diferente das terapias, não é algo que tu vai fazer toda semana, Claro. né? Tu vai trazer uma dor, no caso, a falência, como tu citou, tá? E aí a gente vai trazer para o campo aquela dor para ver o que se mostra, né? Para ver se tu tá tendo uma lealdade sistêmica a alguém, para ver se alguém que foi excluído, né? O que acontece? Acontece muito, né? Principalmente em pessoas que têm descendência alemã. Um antepassado lá prejudicou muito alguém. Uhum. Né? Então, as gerações futuras foram, né, tendo menos dinheiro para trazer um equilíbrio para aquele sistema. Né? E acontece. Né? Sim. Então, tu vai precisar trazer realmente para o campo para saber, como eu te falei, não é isso quer dizer isso, não é uma ciência exata, né? Tu vai ter que observar o que é aquilo. Há destino, né? Até isso, né? Mas por que tu estás fazendo? Por que está acontecendo isso na tua vida? Sim. Né? Tu tá honrando aquilo que aconteceu, né, lá atrás e tu tá sendo a pessoa que tá pagando, não, mas colhendo os frutos daquilo que foi feito, aí vai precisar constelar, não tem como a gente falar isso é isso, isso é aquilo, né? Isso é a questão da homossexualidade. Sim. E aí, deixa eu entender uma coisa. Vamos dizer, eu marquei uma consulta, eu vou lá e só gostaria de pensar tal coisa, é isso? Por exemplo, estou com problemas econômicos, não? O que acontece? Ou a própria terapia leva a isso? A conversa que é feita ali na questão da abertura do campo, enfim, é para ti chegar a um denominador de qual é a dor que tá ligada. Porque muitas vezes a pessoa vai lá, olha, tu pode dizer 90%, sei lá, eu quero cancelar relacionamento, tá? E aí na conversa, para chegar na dor que é aquilo ali mais, o que a pessoa chega a um denominador? Que é uma ferida de abandono, né? Ou que é uma ferida relacionada à questão de traição. Ou tem uma máscara sempre atrás disso. Porque geralmente o que a pessoa traz está lá atrás. Por exemplo, assim, ó, a pessoa que quer cancelar prosperidade, dinheiro, enfim, falência, tá? Eu pergunto pra ela, o que tu sente quando tu tá sem dinheiro? Eu sinto raiva, porque as coisas acontecem com todo mundo e não acontece comigo. Traz essa fala. Sim. Tá, e quando tu tá com raiva, como é que tu te sente? Eu me sinto assim. Tá, e quando tu tá assim, como é que tu te sente? Eu sinto pavor, eu sinto ódio, eu sinto... Aí eu pergunto, tem alguma situação na tua vida, algum momento que tu tenha te sentido assim? Geralmente a pessoa traz... lá quando eu tinha 5 anos na escola, a minha professora fez isso, 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 e aconteceu isso, isso, isso. Ou eu me lembro que quando eu era criança, eu pedia pro meu pai um dinheiro para comprar não sei o quê, e ele não me dava e eu ficava com raiva dele. Olha. Sabe? Bem na Geralmente infância, aparece bem uma coisa lá atrás, Sim. que vem reverberando, né?
Aí tu vai constelar o quê? O abandono, né? Ou, sei lá, a tristeza, né? Geralmente tu vai constelar o sentimento que aquilo ali te traz, né? Que tá reverberando na tua vida em várias... Sim, aí A gente que chega... cada um é cada um. Cada um é cada um. Não tem Não tem tem. uma forma. Relacionamento. Ai, Camila, eu tenho dedo podre, as pessoas, né? Aí vem constelar o dedo podre. Né? Tá, mas o que acontece? Não, todas as pessoas que eu vou me relacionar, acontece isso, isso e isso. A maioria das vezes... Tá, mas tu identifica, tu conhece alguma pessoa assim? Ai, meu pai. Né? Às vezes a pessoa vai buscar num relacionamento o que ela não teve dos pais, o que ela não teve em casa, né? Ou ela trata o marido como se fosse a mãe do marido, fazendo tudo, né? Muitas vezes sustentando. E aí o marido vai embora. Por quê? O homem não vai se sentir atraído pela mãe. Né? Então, mas isso é uma questão que muitas... eu fazia tudo pra ele, e ele me abandonou. Sim, mas quem é que faz tudo por uma pessoa? Uma mãe? Numa relação de casal, tu tem que estar igual. Não tem que estar aqui. Porque essa pessoa aqui vai ficar muito... Vai ficar com a pessoa inconscientemente pesada. E ela vai sair, ela vai fazer alguma coisa pra sair, pra essa pessoa descer pra esse nível. Entendi. É a mesma coisa quando tu te coloca no lugar da criança. Tu fica exigindo, a mulher fica exigindo que o marido dê tudo pra ela. Era isso que eu ia te perguntar. Eu ia te fazer uma pergunta. Já tem aqui, pode fazer. Essas mulheres, vou usar bem o termo, né? Oportunista. Eu já tive um caso, por exemplo, né, que eu trabalhei com direito de família. Literalmente, ela chegou no escritório e disse assim: olha só, tô me relacionando com um jogador de futebol e eu quero engravidar. Tipo assim, daí eu já fiquei assim, né? Falei, você tá realmente já pensando, tipo, dar o golpe da barriga? Tô. Bem assim. Aí eu falei, meu Deus, Martina, respira, tem que ter paciência no momento desse, né? Daí eu fiquei assim, falei, mas daí tu vai usar criança e tal. E olha só, tem que estar apaixonada, daqui a pouco não dá certo, daqui a pouco ele deixa de ser um jogador famoso, vai que cai, se machuca, não sei o que, não aguenta. Né? Tu tem que pensar tudo isso, tentando demovê-la, né? Porque eu já pensando na criança, nem nasceu ainda a criança, já está sendo usada. Sim. Bom, resumo. Essas mulheres que buscam um homem para sustentá-las e que nunca tá bom e sempre querem mais. Eu quero a minha bolsa da Gucci, eu quero a Dolce & Gabbana, eu quero uma viagem. O que é isso? Porque na realidade é uma falta, né? É uma criança? Ela é uma criança? É uma criança, entendeu? A ferida, a maioria das nossas feridas, dos nossos traumas se criam lá na infância, né? E aí quem é que pede as coisas? Criança, né? Adulto consegue. Sim. Adulto resolve, né? Por mais que o marido entregue, né? Nunca tá bom. Nunca vai estar tá bom. Nunca vai estar bom, porque não é aquilo ali que tá faltando. Entendeu? E aí o que acontece? Criança não namora, criança não ganha dinheiro. Quando tu tá na tua criança, né? Sim. Quando tu te coloca na vida numa postura, né, infantil, tu não vai prosperar, tu não vai ter uma relação, não vai acontecer nada, porque tu tá ali numa posição de criança, né? E aparece muito nas constelações. A primeira constelação que eu fiz, a pessoa que me representou, que foi uma constelação em grupo, literalmente, quando ela entrou no campo, ela se jogou no chão. Eu tava numa postura lá de criança e não parava de chorar, né? Por quê? Porque eu tava... E ficou perto da pessoa que estava representando meu pai. Outra coisa, as constelações, a gente não comenta, não fala sobre as constelações. Eu tô falando aqui uma Sim, questão você tá dando aspecto minha, porque é uma genérico. constelação que eu já fiz há muito tempo e aquela consciência já trouxe para a postura da minha vida. Mas quando tu faz uma constelação, por que tu não pode comentar com a amiga, com o tio, né? Depois de um tempo tu comenta. Porque tu vai estar buscando uma validação daquilo. Então, daqui a pouco tu vai chegar pro Sérgio e vai dizer, olha, Sérgio, eu fui lá na Camila, fiz uma constelação e apareceu isso, isso e isso. Eu tive esse nível de consciência. Que é um movimento que tu vai precisar, uma postura que tu vai precisar adotar nova na tua vida. E aí o Sérgio disse assim, isso é besteira. Pronto. Isso é besteira, mas eu não vou fazer. Né? Porque a constelação é tu contigo. Adulto resolve. Criança precisa de alguém para dar uma orientação ou validar aquilo que tá fazendo. Interessante. Entendeu?
E a gente fala nas constelações adultecer. Se tu faz um teste, muitas pessoas se colocam na posição de criança, porque é mais fácil. Tu bater pé, né, chorar, reclamar. Adulto não, adulto vai lá, respira, toma consciência, ok, aconteceu isso comigo. Ok, eu fui abandonada, que nem eu aconselhei a menina que foi abandonada no orfanato. Ok, eu fui abandonada. Eu tenho duas opções, né? Olhar para isso e reconciliar que foi a consciência que meus pais tinham e agora ir para a vida, ou ficar o resto da minha vida lamentando porque eu fui abandonada, né, para adoção. Sim. Então, as pessoas, aí tu vai buscar, tu vai ver uma pessoa que não teve, né, uma oportunidade, daqui a pouco quer exigir aquilo ali. Enfim, né? É muito vasto. É. Né? Mas é aquela coisa, tudo que a gente planta, a gente colhe. Não é, tá rogando praga, não. Daqui a pouco até mesmo esse jogador pode estar colhendo alguma coisa que ele Sim, fez para outra é. pessoa. Por isso se Então não encontraram, é só necessariamente na questão da menina. Pode acontecer isso com ele porque alguma coisa no sistema dele causou um desequilíbrio e agora, sei lá, o pai dele deu um golpe a alguém. Agora vai vir alguém e vai dar um golpe nele. Mas assim, essa pessoa também aqui que deu o golpe vai colher em algum momento. Sim, o tal dos emaranhados, É, os né? emaranhados que a gente fala nas constelações. Se a tua vida não tá seguindo um fluxo que deve seguir, é alguma coisa emaranhada que tem. Aí tu tem que levar pro campo para trazer luz. Passa o teu contato, aproveita até o momento, que é o momento. Vamos lá! Gente, se alguma coisa não tá no fluxo que deveria, porque nós somos essencialmente, né, isso aí pode ser assunto para um outro podcast, essencialmente, na nossa essência, nós somos felizes. A gente vai criando cortinas e cortinas para ir enxergando a vida de formas, né, de outra forma. Os traumas causam isso, enfim. Então, se as coisas não estão fluindo como deveria, faça uma constelação. Traga para o campo aquela dor. Se permita, busque informações de como funciona, né? Mas se permita fazer esse movimento, né? Se ficar sentada em berço esplêndido, também é uma opção, né? Mas a vida, ó, a gente lê uma coisa bem legal na sorveteria lá em Xangri-Lá que diz: a vida é como sorvete, né? Se você não viver, ela derrete. E é isso. Se ficar esperando, a vida vai passar, né? E aí a gente hoje de manhã comentou sobre isso. O cemitério é um lugar que está cheio de projetos, cheio de sonhos, né? Cheios de eu te amo, cheios de amanhã eu vejo, amanhã eu falo, amanhã eu ligo. Então, se permita fazer esse movimento, né? Pode entrar lá no Instagram, Camila Fonseca, tem lá o link do meu WhatsApp, mas vou deixar aqui o meu número. É bem fácil. 99999 5 vezes o número 9, 0754. Se você tem dúvidas, né, sobre o que isso pode trazer para a tua vida, pergunte. Eu sempre digo, não fica com a dúvida lá na cabeça. Porque Perfeito. a dúvida, né, o mas é a oficina do diabo. Tu vai ficar ali, as coisas vão acontecer. Ah, mas pro fulaninho acontece. Mas qual o movimento que o fulaninho está fazendo? Né? Escolha olhar para aquilo que incomoda. Porque às vezes a gente não quer olhar, né? Tem uma amiga minha que é terapeuta que diz: se ficar, o bicho pega, né? Se correr, o bicho come, mas se encarar, o bicho some. Então, faça assumir esses bichos, né? Para a vida ser fluida. Já isso aí. salvaste o contato da Camila, então agora já se inscreve no canal. Camila, no autoconhecimento, né, o tomar consciência é apenas o primeiro passo, né? Exatamente. O que o cliente precisa fazer depois de uma constelação para que a mudança realmente aconteça nos seus bastidores diários, né? Mudar a postura. Entendeu? É aquilo que tu falou. A consciência é o primeiro passo. O autoconhecimento é constante, né? O autoconhecimento é constante. Quanto mais, né, tu te conhece, melhor tu vai viver. Melhor vai ser a tua vida, melhor as coisas vão acontecer num fluxo melhor. Às vezes, né, o meu marido fala assim: por que nós não nos conhecemos antes? A gente se conheceu, exatamente quando ele entrou na sala. A gente se conheceu no momento certo.
com o nível de consciência que eu tinha, com o nível de consciência que tu tinhas. Que talvez se fosse num outro momento, não daria certo. As pessoas precisam fazer a constelação, mas mudar a sua postura perante aquele nível de consciência que tiveram. Porque senão não acontece. Né? E eu falo para as pessoas, muitas vezes teve uma pessoa que chegou lá, eu vim aqui porque a fulana constelou contigo e aconteceu um milagre na vida dela. Não, o milagre que aconteceu foi que ela olhou para aquilo ali e resolveu mudar a postura dela diante da vida. Se tu quer vir aqui para constelação fazer um milagre na tua vida, sem te mexer para isso, não coloca o teu dinheiro fora. Isso em qualquer terapia, né? Tu não precisa, o terapeuta ele é um facilitador para te olhar para aquilo ali que precisa olhar. A gente diz que a constelação traz luz para aquilo que tu precisa enxergar naquele momento. E é naquele momento. Sim. Porque tu pode constelar relacionamento hoje, daqui a um ano constelar relacionamento e aparecer uma outra questão. Vai aparecer o que mais latente que tu precisa olhar naquele momento. E aí mudar a tua postura perante aquilo. Senão só o nível de consciência vai ser mais um curso, né? Aquelas pessoas que adoram fazer curso, né? Sim, não termina nunca. Curso. Tá, e aí? Vai começar a trabalhar ou não? Tu tá utilizando esse conhecimento ou tu tá acumulando certificado? Não adianta. Só vai ter o conhecimento. Tá, e a constelação ensina só coisas boas ou também como passar por momentos difíceis, momentos de luto? Também. Tá? Até esse projeto que nós comentamos um pouquinho da outra vez, que é o Asas, né? Um dos pilares é isso, trazer esses movimentos sistêmicos, né? Para um momento que a pessoa, né, tá passando pelo luto. Porque muitas vezes a pessoa, ou antes, né? Inclusive quando a pessoa entra num cuidado paliativo. Agora a gente teve essa influencer que desencarnou sábado. Ela já estava, eu acho que há uns 4 anos em cuidado paliativo. Né? Inclusive engravidou e ganhou filho durante a questão do cuidado paliativo. Né? Porque a doença dela, enfim, não tinha mais cura. A pessoa precisa de um apoio nesse momento. Né? Claro. E no pós também. Então, sim. E o luto, né, Martina, não é só para quando tu perde uma pessoa. Momentos é o luto de um término de relacionamento, de um emprego. Claro. Então, é importante tu ter esse guarda-chuva para te abraçar. Então, essa foi a ideia, né? Que aí depois um outro podcast a gente pode vir aqui falar para vocês sobre o Asas, que acolhe, né? Até o nosso slogan é: você nos escolhe e o Asas te acolhe. Legal. Porque é preciso esse acolhimento. Porque o luto é importante, né? Mas o luto é assim, é aquela dor que tu vai precisar olhar, por isso que a constelação traz a dor, mas tu escolher sofrer aí é uma opção. Tu tem que passar pelo processo da dor, sentir, reconciliar, dizer sim para aquilo como foi e reconciliar aquilo, mas tu pode te abraçar no sofrimento. E aí é diferente. Aí o sofrimento ele só vai te... Perfeito. E qual foi, assim, não sei se tu pode falar, né? Mas tem algum caso, assim, que mais te emocionou, assim, ao ver a transformação real na vida da pessoa, assim? Tem vários, mas Tem agora vários. quando tu falou... Aí ele falou dele ali, ó. Mas o teu não foi eu que constelei, né? Só participei da tua constelação, né? Mas posso constelar. A única questão é de constelar uma pessoa que tu conhece, assim, próxima a ti, teu marido, teus filhos, é que tu tem que ter uma segurança para não ter um envolvimento emocional. Né? Mas, assim, ó, uma constelação que foi a que me veio agora, daqui a pouco, é que vai conectar com o exemplo de alguém que tenha, né, busque as constelações. Uma menina, enfim, que ela não tinha conexão nenhuma com a família, nem com o pai, nem com a mãe, por N questões, nem com a irmã, né, nem com o irmão, né, ela estava sozinha. Né, e ela é de outro estado, enfim, veio para cá e estava sozinha. E se sentia com a carreira boa, mas também não conseguia prosperar, e aí tem essa questão conectada com o pai. E aí, na constelação dela, e ela, o que ela dizia? Eu já perdoei tudo que fizeram para mim. Eu já perdoei, já trabalhei isso na terapia, já perdoei meus pais. No momento que tu diz que tu perdoou teus pais, tu te coloca numa posição acima deles, porque eu sou grande, eu perdoei. Tu não vai perdoar, tu vai reconciliar aquilo que aconteceu contigo.
né? E aí foi muito emocionante. Claro que eu não me emocionei depois vendo o que aconteceu com ela. Porque fazia muito tempo que ela não conversava com o pai, nem com a mãe, nem com, né, com os irmãos, enfim. E no movimento ali de constelação, apareceu todos ao redor dela e ela olhando para outro lado. E na realidade todos olhavam para ela, Olha. né? E aí eu falei para ela, olha o que aconteceu. Olha o que está acontecendo aqui, né? Porque o que acontece? Como nós somos seres mentais, eu gosto de iniciar a constelação até quase o final, velado. O que é uma constelação velada? A pessoa vai colocando as âncoras no campo, mas ela não sabe quem é quem. Né? Porque daqui a pouco a Martina vai lá constelar e ela sabe que para a vida dela fluir, ela tem que estar à frente do pai, da mãe. Aí ela vai lá e coloca a âncora. Ela mesmo que assim, é induzida, não dá. Então, assim, a pessoa vai colocar. Então, assim, aí eu disse pra ela: tu virou as costas para todos. Né? Tu virou as costas para todos, julgando o que aconteceu. Né? Que não foram coisas boas, mas é aquilo. Cada um fez o máximo que podia com a consciência que tinha. Um pai que foi criado abaixo de... Sim, do jeito, né? Ele traz aquelas dores. Né? Como que ele vai tratar com carinho uma filha? Sim. Ele vai passar aquilo que ele aprendeu. Perfeito. Né? Tem um filme que tem uma cena que mostra muito isso. Agora não vou lembrar o filme. Mas é assim, ó. Eles representaram muito, sabe? Essa questão que eles colocaram uma TV, uma criança apanhando e ele olhando, né? E aí a pessoa perguntou para ele assim, o que tu acha? Não, essa criança está sofrendo muito, eu não quero ver isso, não me mostra. E aí a pessoa que estava ali falou assim, ó, pois esse é o teu pai. Nossa. Né? Então, assim, muitas vezes a gente não sabe como foi, nada justifica, mas explica. Enfim, na questão dela, e ela se emocionou muito, a gente fez as falas, ela, né, fez toda essa reconciliação, enfim, elas, Camila, o que vai acontecer? Deixa que as coisas vão. Agora, tu já sabe, né, que tu tem que olhar para essa família, enfim. 2 semanas o pai ligou para ela. Nossa. Ligou para ela, assim, fazia muito tempo que não falava com ela, enfim. Resumindo a ópera, hoje ela no campo todo. Hoje ela foi, ela não tem esse convívio, porque eles não são nesse estado, mas ela foi passar o Natal com os pais, né? Fazia anos que não se falava, enfim. Ela voltou e falou assim, Camila, foi uma coisa estranha, mas não sei, eu ganhei uma força, por quê? Porque a gente diz que no momento que a gente está no nosso lugar de força, no nosso sistema, que é o nosso lugar, né? As coisas acontecem. Então, assim, eu não sei se eu vou conviver com eles, mas eu consegui me sentir de outra forma. E não precisa dessa convivência, tu entende? Tu só tem que enxergar que aquele ali é o teu pai, o pai certo para ti, a mãe certa para ti, a família certa para ti. Por algum motivo tu veio para aquela família. Né? Então, isso faz uns 2 anos já. Hoje, assim, ela vai uma vez ao ano lá, fala de vez em quando, não tem aquele convívio, mas não precisa disso. Só que as coisas na vida dela também começaram a acontecer. Sim. Né? Questão de carreira, ela não conseguia ficar mais de um certo tempo num trabalho, agora ela já está, né, estabilizada em um trabalho. Ela parou de falar, de repente, no perdão, começou a falar em gratidão, de repente. Tem coisas que ainda precisa olhar, ela tem coisas que ainda precisa olhar, porque não é numa constelação que vai fazer um milagre. Só que deu um grande, sabe? Tem várias, mas é que agora me veio essa, daqui a pouco é porque alguma pessoa vai se identificar com isso. Tem várias, assim, que aconteceram, sabe? Mas olha só, a gente está se encaminhando para o final. Eu queria te perguntar o seguinte: a pessoa chegou agora no programa, adorou, tal, nunca tinha ouvido falar sobre constelação familiar e se deu conta que a árvore genealógica dela lá tem um probleminha, assim, só que ela tá naquela, ainda não vou na Camila, não tenho coragem. Tem algum exercício que ela possa fazer em casa, de repente, para ela tomar coragem, alguma coisa nesse sentido? Qual é o exercício prático, né? Observar como que ela olha para o pai e como que ela olha para a mãe. Como que ela olha para o pai e como que ela olha para a mãe. Como é que ela enxerga esse pai e como é que ela enxerga essa mãe. Né? E aí começar a enxergar eles como um grande. Eu sempre digo assim, tem uma coisa bem legal, simples. Bota um porta-retrato com a foto dos teus pais, né? Num lugar que tu vai ter que olhar, né?
e vai ter que ver que eles estão acima de ti. Né? Só para te... Se tu dizer o teu pai... Ai, meu pai é um fraco, o meu pai, sei lá, tem um vício qualquer, né? Ai, a minha mãe, coitada, foi traída, não sei o quê. Ai, é uma coitada, sofreu a vida inteira. Enfim, se tu começar a olhar para eles dessa forma... Mas aquela coisa também, né, Martina? A constelação é para todo mundo, mas não é todo mundo que é para constelação. Ah, sim. Uhum. É. Às vezes as pessoas me pedem para brinde, coisa para sortear, enfim, né, para doar, enfim. E teve um evento lá, né, de uma pessoa, tem uma política que ela me pediu. E aí eu mandei uma cartinha, uma caixinha com os olhos e uma constelação. E aí o menino que ganhou me ligou e falou assim: olha, Camila, não fui eu que ganhei, foi meu marido, mas ele me deu. Né? Porque ele não quer fazer isso, ele acha que não é para ele. Resumindo a ópera, para o menino fez todo sentido, para um homem, né, 43 anos ele tem, eu acho. E aí ele falou assim, realmente, Camila, para o meu marido ele não ia conseguir. Ia chegar nessa parte, numa determinada parte da constelação dele, que ele ia levantar e ia sair. Que é o que acontece no seriado Uma Nova Mulher. Tem um dos personagens que no meio da constelação ele levanta e sai. Né? Porque às vezes a pessoa não está preparada para aquele nível de consciência ali. Ela não quer olhar para aquilo ali. E é legal que no seriado, na segunda temporada, ele volta e diz, agora eu quero olhar. Né? E tá tudo certo. Cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo. Né? Mas, sim, tem esse exercício. Observe como tu olha para tua mãe e observe como tu olha para o teu pai. Principalmente para a mãe. A maneira como tu olha para tua mãe e a maneira como tu enxerga a tua vida. E vale a pena constelar. Traga luz. Aproveita que é janeiro, no início do ano. Muito bem. Bom, Camila, a gente quer deixar aqui um profundo agradecimento, mais uma vez, a tua disponibilidade de estar com a gente. Assim, né, é um poço infinito de conteúdo, né? Eu tô pensando, ainda bem que o ano recém começou, né? Que teremos várias. A gente pode fazer um podcast só de relacionamento, porque é o que mais buscam. Vamos fazer uma lista. Deixa aí nos comentários. O que mais... Qual é a dor que mais te atinge? E aí, né, uma coisa que eu trabalhei e que hoje, com o masculino forte ao meu lado, né, eu ainda, às vezes, trabalho, que as mulheres da nossa geração, que a gente é quase mais da minha idade, foram criadas para dizer... Porque as mães lá dependiam muito do marido. Tu tem que te sustentar, o homem não pode mandar em ti, que não tem o quê, que bababá. E aí a gente desenvolve uma energia masculina e acontece o quê? Atraem os homens fracos. Uhum. Né? Porque se tu tem a tua energia masculina forte... Atrai duende. Atrai só aqueles filhinhos da mamãe, né? A geração aí, né? Aí tu tem que ir lá trabalhar o teu feminino, porque tu tem que estar ao lado da pessoa, né? Não existe os opostos se atraem, os semelhantes se atraem. Então, se tu quer atrair um marido, né, um masculino forte, ou o homem que recebeu tudo nas mãos e aí acaba desenvolvendo um feminino mais forte, tu tem que trabalhar isso para trazer o equilíbrio. Né? Aí o equilíbrio, uma das ordens, né? O equilíbrio de tomar e dar. São e tantas doar. coisas, eu sei que nada sei. Mas tu tem que trabalhar isso, né? Então, por isso que as mulheradas estão aí e não conseguem se relacionar. Mas existe caminho. Olha aí, eu tô com o meu masculino forte. Mas trabalhei para isso. Com certeza. Mas muito obrigada, Camila, e até o próximo. E, pessoal, a vitória de hoje foi interna. Aprendemos com a Camila Fonseca que honrar o passado não é ficar preso a ele, mas sim garantir a força necessária para construir o próprio destino. Até semana que vem. Muito obrigada e a Camila vai voltar. Tchau, gente. Então, pessoal, acesse vitoriaconsultoriapolitica.com.br e venha construir a vitória com a gente. Podcast Bastidores da Vitória, toda quinta-feira, um novo conteúdo. Preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Vitória Consultoria Política, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite. E até semana que vem, Lideranças do Brasil.